Ele implorava por ajuda na rua com seu carro de luxo quebrado na frente de dezenas de pessoas. Ninguém se movia. Até que um homem simples disse: "Eu ajudo." O que ele ensinou mudou tudo. A manhã estava quente quando Ricardo Almeida estacionou seu carro importado na frente da sede da corporação Delta. Ele tinha construído aquele império do zero, e cada funcionário que trabalhava naquele prédio de vidro sabia exatamente quem mandava ali. Aos 42 anos, Ricardo era o tipo de homem que nunca admitia estar errado, nunca pedia desculpas e, principalmente, nunca demonstrava fraqueza na frente de ninguém. "Bom dia, senhor Ricardo", cumprimentou Sandra, a recepcionista, com aquele sorriso forçado que todos os funcionários usavam quando ele passava. Ricardo apenas acenou com a cabeça, sem nem olhar para ela. Tinha coisas mais importantes para pensar do que ser educado com funcionários. A reunião da manhã foi típica. Ricardo sentado na cabeceira da mesa, falando alto, interrompendo apresentações e fazendo questão de mostrar que sabia mais que qualquer um ali. Quando Fernanda, da área financeira, tentou sugerir uma mudança no projeto, ele a cortou na metade da frase. "Fernanda, você está aqui para executar, não para pensar. Deixa as ideias para quem entende do assunto", ele disse. E toda a sala ficou em silêncio constrangedor. A mulher baixou a cabeça, vermelha de vergonha, enquanto os outros fingiam olhar para os papéis. A reunião acabou. Todo mundo tem trabalho para fazer. Ricardo dispensou o grupo com um gesto impaciente. Era sempre assim. Ele falava, os outros obedeciam. Simples e eficaz. Mas o dia que mudaria tudo estava apenas começando. Às 3 da tarde, Ricardo saiu para uma reunião externa. O carro, aquela máquina alemã que custava mais que uma casa, era seu orgulho. Ele adorava ver as pessoas olhando quando passava. Sabia que todos pensavam: "Lá vai um homem bem-sucedido." E era exatamente essa impressão que ele queria causar. Estava dirigindo pela avenida principal quando aconteceu. Um barulho estranho vindo do motor, depois uma fumaça começou a sair do capô. Ricardo encostou rapidamente no meio da rua, bem na frente de um ponto de ônibus lotado. O coração disparou. Não podia ser. Aquele carro tinha revisão em dia. Era praticamente novo. Tentou ligar novamente. Nada. A fumaça aumentava, e agora tinha gente parando para olhar. Ricardo sentiu o rosto esquentar. Estar quebrado na rua, na frente de estranhos, era a última coisa que queria. Pegou o celular para chamar o seguro, mas a bateria havia acabado bem naquela hora. "Que situação ridícula", murmurou saindo do carro. A fumaça estava cada vez pior, e mais pessoas se juntavam para ver o espetáculo. Tinha gente tirando foto, outros cochichando e apontando. Ricardo nunca havia se sentido tão exposto na vida. Foi quando viu alguns funcionários da própria empresa dele passando. Carlos, do departamento de vendas, estava voltando do almoço com 2 colegas. Eles pararam e ficaram olhando a cena de longe, claramente reconhecendo o chefe em apuros. Ricardo acenou para eles se aproximarem. Precisava de ajuda, e aqueles eram seus funcionários. Tinham obrigação de ajudar o patrão, certo? Mas algo estranho aconteceu. Carlos trocou um olhar com os colegas, disse alguma coisa baixo e os 3 simplesmente continuaram andando, fingindo que não tinham visto nada. "Carlos!" Ricardo gritou, mas o homem acelerou o passo e desapareceu na multidão. A humilhação bateu como um soco no estômago. Seus próprios funcionários, gente que ele pagava todo mês, tinha acabado de ignorá-lo completamente. Outros passavam, olhavam a situação, mas ninguém parava para oferecer ajuda. Era como se ele fosse invisível. A fumaça estava ficando mais densa e Ricardo começou a entrar em pânico. Não entendia nada de mecânica, não tinha como chamar ninguém. E o carro parecia prestes a pegar fogo. As pessoas continuavam passando, algumas parando só para tirar foto da desgraça alheia. Foi nesse momento de desespero total que uma voz calma falou atrás dele. "Posso dar uma olhada?" Ricardo se virou e viu um homem simples, com uma sacola de pano pendurada no ombro. Usava uma camisa desbotada e tênis velhos. Os cabelos estavam despenteados e as mãos tinham marcas de quem trabalhava pesado. Era exatamente o tipo de pessoa que Ricardo normalmente nem notaria na rua. "O que você disse?" Ricardo perguntou, ainda sem acreditar que alguém havia se oferecido para ajudar. "Perguntei se posso dar uma olhada no seu carro.
Parece que está superaquecendo, o homem repetiu com um sorriso gentil. Meu nome é Antônio. Ricardo olhou ao redor. Dezenas de pessoas continuavam passando, ignorando completamente a situação. Executivos bem vestidos, mulheres elegantes, jovens com cara de universitários. Ninguém parava. Mas aquele homem simples, que claramente não tinha nada, estava ali oferecendo ajuda. Você entende de carros? Ricardo perguntou, tentando não soar desesperado demais. Um pouco, Antônio respondeu modestamente. Trabalhei com mecânica durante uns anos. Ricardo hesitou. Deixar um desconhecido mexer no seu carro caríssimo? E se estragasse alguma coisa? E se fosse um golpista tentando se aproveitar da situação? Mas a fumaça estava aumentando, e ele realmente não tinha escolha. Tá bom, pode olhar. Mas cuidado, é um carro caro, ele disse, tentando manter um tom de autoridade mesmo estando completamente vulnerável. Antônio apenas sorriu e se dirigiu ao capô. Posso abrir? Pode. O homem levantou o capô com cuidado e se debruçou sobre o motor. Ricardo ficou ao lado, observando, tentando entender o que estava acontecendo. Antônio olhava tudo com uma atenção impressionante, tocando algumas peças, testando algumas conexões. Encontrei o problema, ele disse depois de alguns minutos. A mangueira do radiador está solta. É por isso que está superaquecendo e fazendo toda essa fumaça. É grave? Ricardo perguntou, imaginando quanto ia custar o conserto. Não, é bem simples na verdade. Só precisa apertar direito e colocar um pouco de água no radiador. Tem uma oficina ali na esquina, posso buscar água lá. Você faria isso? Claro, não é nenhum problema. Ricardo ficou olhando enquanto Antônio caminhava até a oficina. Aquilo não fazia sentido. Por que um estranho na rua estava se esforçando tanto para ajudá-lo? Que interesse ele podia ter nisso? Geralmente, quando alguém se oferecia para ajudar, era porque queria alguma coisa em troca. Antônio voltou alguns minutos depois com uma garrafa de água e uma chave de fenda que havia pedido emprestado. Pronto. Agora é só apertar essa abraçadeira e completar a água. Ricardo observou, fascinado, enquanto o homem trabalhava. Seus movimentos eram precisos, confiantes. Claramente sabia o que estava fazendo. Em menos de 10 minutos, a fumaça parou completamente. Pode tentar ligar agora, Antônio disse, limpando as mãos sujas na própria camisa. Ricardo entrou no carro, girou a chave, e o motor pegou imediatamente, funcionando perfeitamente, como se nada tivesse acontecido. Inacreditável, ele murmurou saindo do carro. Como você soube exatamente o que fazer? Antônio deu de ombros. Experiência? Já vi esse problema várias vezes. Quanto eu te devo? Ricardo perguntou, tirando a carteira do bolso. Nada, não precisa pagar nada. Como assim nada? Você me salvou. Pelo menos aceita alguma coisa. Não foi pelo dinheiro que eu ajudei, Antônio disse simplesmente. Foi porque você precisava de ajuda. Ricardo ficou parado, sem saber o que dizer. Nos seus 42 anos de vida, nunca havia encontrado alguém que fizesse alguma coisa boa sem esperar nada em troca. Todo mundo sempre queria alguma coisa. Dinheiro, favores, contatos, oportunidades. Mas aquele homem havia gasto seu tempo, sujado suas mãos e resolvido um problema que poderia ter custado centenas de reais, e não queria absolutamente nada. Tem certeza? Ricardo insistiu, estendendo algumas notas. Antônio balançou a cabeça com um sorriso. Tenho certeza. Fico feliz que tenha dado tudo certo. Foi nesse momento que Ricardo percebeu algo que o deixou ainda mais confuso. Durante todo o tempo que Antônio esteve ajudando, várias pessoas pararam para assistir. Não para ajudar, apenas para olhar. E entre essas pessoas, ele reconheceu pelo menos 3 funcionários da própria empresa. Estavam ali, vendo o chefe ser salvo por um desconhecido, e nenhum deles moveu um dedo para ajudar. Por que você parou? Ricardo perguntou, genuinamente curioso. Todo mundo estava passando direto. Antônio olhou ao redor, vendo a multidão que ainda observava a cena. Porque todos nós precisamos de ajuda às vezes. Não importa quem somos ou o que temos. Na hora do aperto, somos todos iguais. As palavras bateram em Ricardo como uma revelação. Ele olhou para as pessoas ao redor, depois para Antônio, e pela primeira vez na vida adulta, sentiu algo que não conseguia identificar. Era gratidão misturada com vergonha, alívio misturado with humildade.
Como posso agradecer? Ele perguntou. Antônio pegou um cartão amassado do bolso da camisa e estendeu para Ricardo. Se um dia você quiser conversar sobre alguma coisa, me procure. Às vezes uma conversa vale mais que qualquer pagamento. Ricardo pegou o cartão e leu. Antônio Ferreira. Nada mais. Sem empresa, sem telefone fixo, apenas um celular simples. Obrigado, Antônio, de verdade. Disponha. E dirija com cuidado. O homem pegou sua sacola, acenou com a mão e desapareceu na multidão, deixando Ricardo parado na rua com um sentimento completamente novo. Pela primeira vez na vida, alguém havia o ajudado sem querer nada em troca. E pela primeira vez, ele havia sido salvo não por seu dinheiro, não por sua posição, mas pela bondade gratuita de um estranho. Enquanto dirigia de volta para a empresa, Ricardo não conseguia parar de pensar no que havia acabado de acontecer. Seus funcionários, gente que ele pagava para trabalhar para ele, haviam o ignorado na hora que mais precisou. Mas um desconhecido, que não devia nada para ele, havia parado tudo para ajudar. Havia algo profundamente errado nessa equação, e Ricardo estava começando a perceber que talvez o problema não fosse com os outros. Talvez o problema fosse com ele mesmo. Ricardo chegou ao escritório ainda com o cartão amassado de Antônio no bolso. Não conseguia tirar da cabeça a cena da rua. Um desconhecido o salvando enquanto seus próprios funcionários passaram direto. A sensação era estranha, como se algo fundamental no seu mundo tivesse se deslocado do lugar. Senhor Ricardo, como foi a reunião? Perguntou Fernanda, a mesma que ele havia humilhado pela manhã. Ela falava baixo, cautelosa, como se testasse o humor do chefe. A reunião foi cancelada, ele respondeu secamente, mas dessa vez sem a grosseria habitual. O carro quebrou no meio da rua. Nossa, que situação! O senhor conseguiu resolver? Ela perguntou, e havia algo genuíno na preocupação dela que Ricardo nunca havia notado antes. Um estranho me ajudou. Consertou tudo de graça. Fernanda arregalou os olhos, surpresa. Que sorte encontrar alguém assim hoje em dia. Ricardo ia responder algo automático, mas parou. Sorte? Será que tinha sido sorte mesmo? Ou seria que ele nunca havia reparado que existiam pessoas dispostas a ajudar sem interesse? Balançou a cabeça e entrou na sala, deixando Fernanda com uma expressão confusa. O resto do dia passou devagar. Ricardo tentava trabalhar, mas seus pensamentos voltavam sempre para Antônio. Havia algo naquele homem que o incomodava de um jeito estranho. Não a aparência simples ou o jeito humilde. Era outra coisa, uma espécie de paz, de segurança, como se ele soubesse exatamente quem era e não precisasse provar nada para ninguém. Na manhã seguinte, Ricardo estava saindo para mais uma reunião quando viu uma multidão na calçada em frente ao prédio. Pessoas paradas, olhando alguma coisa no chão. Curioso, se aproximou para ver o que estava acontecendo. Um homem estava ajoelhado ao lado de uma motocicleta caída, mexendo no motor com as mãos sujas de óleo. O motociclista, um jovem de uniforme de entregador, estava ao lado, claramente nervoso. Cara, eu preciso trabalhar. Se não entregar os pedidos, perco o emprego, o rapaz dizia, desesperado. Calma, vamos resolver isso, respondeu uma voz familiar. Ricardo se aproximou mais e quase não acreditou. Era Antônio. O mesmo homem que havia o ajudado no dia anterior estava ali, novamente sujo, consertando a moto de um completo estranho no meio da calçada. Antônio? Ricardo o chamou surpreso. O homem levantou o olhar e sorriu. Oi, Ricardo. Tudo bem? Como está o carro? Funcionando perfeitamente graças a você. Mas o que está fazendo aqui? A moto desse rapaz quebrou bem na minha frente. Não podia deixar passar. Antônio explicou, voltando a mexer nas peças. É o ganha-pão dele. Ricardo observou a cena, fascinado. Antônio trabalhava com a mesma precisão do dia anterior, mas havia algo mais. Ele conversava com o jovem entregador, perguntava sobre o trabalho, demonstrava interesse genuíno na vida daquele garoto. Em poucos minutos, conseguiu não apenas consertar a moto, mas também acalmar o rapaz. Pronto, Lucas. Pode testar, disse Antônio, limpando as mãos em um pano velho. O jovem ligou a moto, que funcionou perfeitamente. Seus olhos se encheram de lágrimas de alívio. Muito obrigado, cara. Você me salvou mesmo. Quanto eu te devo? Nada. Só toma cuidado na estrada, tá bom? Lucas insistiu algumas vezes,
Mas Antônio foi irredutível. Não queria nada em troca. O rapaz foi embora agradecendo, e a multidão começou a se dispersar. Ricardo ficou ali, observando Antônio guardar as ferramentas improvisadas em sua sacola. Você sempre faz isso? Ricardo perguntou, genuinamente curioso. Fazer o quê? Ajudar estranhos na rua. Antônio riu. Quando posso, sim. Não é nada demais. Claro que é demais. Você parou tudo o que estava fazendo, se sujou, gastou tempo e não quis nada em troca. Isso não é normal. Deveria ser, Antônio respondeu simplesmente. Se cada um ajudasse quando pudesse, o mundo seria bem diferente. Ricardo balançou a cabeça, ainda sem entender completamente. Posso te fazer uma pergunta? Como você aprendeu a consertar carros e motos assim? Trabalhei muito tempo com mecânica. Comecei cedo, ainda adolescente. Depois fui estudar, me especializei. Passei anos trabalhando com máquinas industriais, sistemas complexos. Sistemas complexos? Ricardo franziu a testa. Aquilo não combinava com a aparência simples de Antônio. Equipamentos pesados, automação industrial. Era minha área. Era. O que aconteceu? Antônio hesitou por alguns segundos como se estivesse decidindo o quanto contar. A vida mudou. As prioridades mudaram também. Como assim? Ricardo, posso te perguntar uma coisa? Você é feliz? A pergunta pegou Ricardo completamente de surpresa. Como assim se eu sou feliz? Feliz de verdade. Não satisfeito com conquistas ou orgulhoso de sucessos. Feliz mesmo. Ricardo abriu a boca para dar uma resposta automática, mas as palavras não saíram. Nunca ninguém havia lhe feito essa pergunta diretamente. Felicidade não era algo que ele parava para pensar. Sucesso, sim. Dinheiro, poder, reconhecimento. Mas felicidade? Eu tenho tudo o que sempre quis. Ele respondeu finalmente. Isso não foi o que eu perguntei. Antônio falou isso sem agressividade, sem julgamento. Era apenas uma constatação gentil, mas que penetrou fundo no peito de Ricardo. Por que está me perguntando isso? Porque ontem, quando te ajudei, vi algo nos seus olhos, uma tristeza profunda, como se você tivesse tudo, mas ao mesmo tempo não tivesse nada. Ricardo sentiu um aperto no peito. Como aquele homem, que mal o conhecia, conseguia ver algo que nem ele mesmo havia percebido. Você não me conhece. Talvez não, mas conheço esse olhar. Já tive o mesmo. Quando? Antônio suspirou e olhou para o movimento da rua. Quando acreditava que ser bem-sucedido significava estar acima das pessoas. Quando pensava que ter dinheiro me dava o direito de tratar os outros mal. Quando medida meu valor pelo que possuía, não por quem eu era. As palavras caíram sobre Ricardo como pedras. Era exatamente assim que ele se sentia, exatamente assim que vivia. Mas ouvir isso de Antônio, com aquela simplicidade dolorosa, fez algo se mexer dentro dele. O que te fez mudar? Perdi tudo, Antônio disse com uma calma impressionante. Empresa, casa, família, tudo. E descobri que quando você não tem mais nada para mostrar, só resta quem você realmente é por dentro. E quem você descobriu que era? Antônio sorriu, e havia uma paz genuína naquele sorriso. Alguém que gosta de ajudar. Alguém que encontra alegria em resolver os problemas dos outros. Alguém que aprendeu que o verdadeiro sucesso não é o que você consegue acumular, mas o que consegue doar. Ricardo ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Olhou ao redor e viu funcionários da própria empresa passando, cumprimentando-o com aqueles sorrisos forçados de sempre. Quantos deles realmente gostavam dele? Quantos o respeitavam de verdade e quantos apenas fingiam por medo? Antônio, você trabalhava com o que exatamente? Engenharia industrial. Tinha uma empresa de consultoria, trabalhava com grandes corporações. Otimização de processos, automação, essas coisas. Ricardo arregalou os olhos. Você era empresário? Era. Durante 15 anos. Faturava bem, tinha funcionários, escritório em bairro nobre. Achava que isso me fazia importante. O que aconteceu? Meu sócio me enganou. Desviou dinheiro, forjou contratos, me deixou com as dívidas. Perdi tudo em questão de meses. E sua família? Antônio baixou o olhar. Minha esposa não aguentou a pressão. Disse que não havia se casado com um perdedor. Levou nossa filha e desapareceu. Sinto muito. Eu também senti durante muito tempo.
Mas sabe o que descobri? Elas não me abandonaram quando perdi o dinheiro. Elas me abandonaram quando descobriram quem eu realmente era por baixo de todo aquele sucesso. E a verdade é que eu não gostava nem um pouco de quem tinha me tornado. Ricardo sentiu um arrepio na espinha. Estava olhando para um espelho do que poderia ser seu futuro. Um homem que teve tudo e perdeu tudo, mas que de alguma forma havia encontrado algo que ele nunca teve. Paz interior. Você não tem raiva? Não quer se vingar? De que ia adiantar? Raiva só machuca quem sente. Prefiro usar minha energia para coisas boas. Como ajudar estranhos na rua? Como ajudar estranhos na rua? Antônio confirmou sorrindo. Nesse momento, Ricardo ouviu alguém chamando seu nome. Era Fernanda, acenando da entrada do prédio. Senhor Ricardo, sua reunião das 10 horas chegou. Ele olhou para o relógio e viu que estava conversando com Antônio há mais de meia hora. Meia hora que passou como 5 minutos. Preciso ir, ele disse, mas não queria ir embora. Claro, vai trabalhar. Antônio, posso te procurar de novo? Para conversarmos? Quando quiser. Geralmente estou por aí ajudando alguém. Ele riu. Meu número está no cartão. Ricardo apertou a mão de Antônio e pela primeira vez em anos, um aperto de mão significou alguma coisa além de um cumprimento formal. Enquanto subia para o escritório, Ricardo não conseguia tirar da cabeça a conversa. Antônio havia perdido tudo que ele mais temia perder, mas parecia mais feliz que a maioria das pessoas que conhecia. Como isso era possível? E mais importante, o que aquele homem havia descoberto sobre a vida que ele, Ricardo, ainda não sabia. Ricardo não conseguiu dormir. Passou a madrugada inteira olhando para o teto do quarto, repassando cada palavra da conversa com Antônio. Perdi tudo. Empresa, casa, família, tudo. As frases ecoavam na mente dele como um eco persistente. Como alguém que havia perdido tudo conseguia ter tanta paz, tanta serenidade. Às 5 da manhã, desistiu de tentar dormir. Foi até o escritório em casa, ligou o computador e digitou: Antônio Ferreira Engenharia. Se o homem havia sido empresário, deveria ter rastros na internet. Todo mundo deixava rastros. Os primeiros resultados foram genéricos. Vários Antônios Ferreiras, nenhum que parecia ser o homem da rua. Ricardo tentou combinações diferentes. Antônio Ferreira Consultoria Industrial. Antônio Ferreira Automação. Nada. Foi quando decidiu tentar Ferreira Engenharia que sua vida mudou para sempre. A primeira notícia que apareceu fez seu coração parar. Ferreira Engenharia declara falência após escândalo financeiro. A data era de 8 meses atrás. Ricardo clicou com o coração disparado. A matéria era devastadora. Falava sobre uma das maiores consultorias de engenharia industrial do país, especializada em automação e otimização de processos. A empresa havia falido da noite para o dia após descobrirem que o sócio minoritário, um tal de Rogério Campos, havia desviado mais de 15 milhões de reais ao longo de 2 anos. Mas o que fez Ricardo quase cair da cadeira foi a foto que acompanhava a matéria. Era Antônio, mais jovem, cabelo penteado, usando terno caro, mas era definitivamente ele. A legenda dizia: Antônio Ferreira, CEO da Ferreira Engenharia, em evento corporativo do ano passado. Meu Deus, Ricardo sussurrou, passando a mão pelos cabelos. Antônio não era apenas um ex-empresário. Ele era um dos maiores nomes da engenharia industrial do país. Ricardo conhecia a Ferreira Engenharia de nome. Era concorrente direta de alguns dos clientes da Corporação Delta. Continuou lendo, cada linha mais chocante que a anterior. A empresa faturava 60 milhões por ano. Tinha mais de 200 funcionários. Projetos em 3 países. Antônio era formado pelo Instituto Tecnológico. Tinha mestrado em Harvard, falava 4 idiomas. E agora estava na rua, consertando carros de graça. Ricardo procurou mais notícias, cada uma contando um pedaço da tragédia. O sócio havia forjado contratos, criado empresas fantasmas, desviado dinheiro para contas no exterior. Quando tudo veio à tona, Antônio ficou pessoalmente responsável por todas as dívidas. Perdeu a empresa, a casa, o carro, tudo. Mas o que mais machucou Ricardo foi encontrar uma matéria de um jornal menor, publicada 3 meses depois da falência.
Ex-CEO tenta reconstruir a vida após escândalo corporativo. A reportagem mostrava Antônio saindo de um abrigo temporário, com a mesma sacola de pano que Ricardo viu na rua. O repórter havia conseguido uma entrevista rápida. Senhor Antônio, o que tem feito para se sustentar? Trabalho com o que sei fazer. Conserto coisas, ajudo as pessoas. É uma vida mais simples, mas mais honesta. Não tem amargura pelo que aconteceu? Amargura não resolve nada. Prefiro focar em como posso ser útil hoje. Fala-se que sua família o abandonou após a falência. Como lida com isso? A resposta de Antônio na reportagem fez Ricardo engolir seco. Minha esposa Carla e minha filha Sofia fizeram o que achavam melhor para elas. Não guardo rancor. Só espero que um dia possam me perdoar pelo homem que eu me tornei quando tinha tudo. Ricardo precisou parar de ler. A dor naquelas palavras era palpável mesmo através da tela do computador. Antônio não estava apenas sem família. Ele se culpava pela partida delas. Procurou mais informações sobre Carla e Sofia. Encontrou algumas fotos antigas em matérias sociais. Carla era uma mulher elegante, sempre ao lado de Antônio em eventos beneficentes. Sofia, uma adolescente de olhos tristes, que parecia desconfortável com a exposição. Uma matéria social de 2 anos atrás chamou sua atenção. Casal Ferreira doa equipamentos para hospital infantil. A foto mostrava Antônio e Carla entregando aparelhos médicos caríssimos para uma ala pediátrica. Antônio sorria, mas havia algo forçado naquele sorriso, como se estivesse representando um papel. Ricardo continuou pesquisando, obcecado. Encontrou vídeos de palestras que Antônio havia dado, entrevistas em programas de televisão, artigos que ele havia escrito sobre liderança empresarial. Era um homem brilhante, respeitado, admirado, e agora estava na rua, ajudando estranhos sem cobrar nada. Foi quando encontrou um vídeo que mudou tudo. Era uma palestra de 3 anos atrás, no Congresso Nacional de Engenharia. Antônio falava sobre liderança humanizada na era digital. Ricardo começou a assistir, curioso. O Antônio do vídeo era completamente diferente do homem que conhecera na rua. Falava com autoridade, gesticulava muito, tinha aquela postura arrogante típica de CEOs bem-sucedidos. Era exatamente como Ricardo se comportava nas próprias palestras. Mas uma frase da apresentação o atingiu como um soco. O maior erro que um líder pode cometer é confundir posição com valor pessoal. Quando você acredita que é importante por causa do cargo que ocupa, está perdido. Porque quando perde o cargo, descobre que não é ninguém. Ricardo pausou o vídeo. Antônio estava falando de si mesmo. Estava prevendo a própria queda sem saber. E a maior ironia é que ele havia se tornado alguém muito melhor depois de perder tudo. Olhou o relógio. 7 da manhã. Estava pesquisando há 2 horas e sentia como se tivesse descoberto um tesouro enterrado. Antônio não era um homem comum que havia ajudado por bondade. Era um espelho do que Ricardo poderia se tornar se perdesse tudo. Mais que isso, era um exemplo de que era possível reconstruir uma vida baseada em valores completamente diferentes. Ricardo continuou navegando e encontrou algo que o deixou sem ar. Uma petição online criada 6 meses atrás. Justiça para Antônio Ferreira, vítima de fraude corporativa. A petição tinha mais de 50.000 assinaturas de funcionários, clientes e parceiros defendendo Antônio, dizendo que ele era honesto e havia sido enganado pelo sócio. Os depoimentos eram tocantes. Antônio sempre tratou todos com respeito, desde o faxineiro até o diretor. Marina, ex-funcionária. Ele pagou meu curso de especialização do próprio bolso quando a empresa não tinha verba. Carlos, ex-engenheiro. Visitava minha filha no hospital quando ela estava internada. Nem era obrigado, fazia porque se importava. Júlia, ex-secretária. Quando meu pai precisou de cirurgia cara, Antônio pagou sem que eu pedisse. Descobri anos depois. Roberto, ex-gerente. Ricardo sentiu um aperto no peito. 50.000 pessoas defendendo um homem que nem eles conheciam pessoalmente. Quando foi a última vez que alguém havia falado algo genuinamente bom sobre ele? Ricardo, nas costas dele. Seus funcionários o respeitavam por medo, não por admiração. Seus parceiros de negócios o toleravam por interesse, não por gostar dele. Se a corporação Delta falisse amanhã, quantas pessoas sairiam em sua defesa? Provavelmente nenhuma.
O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Fernanda. Senhor Ricardo, desculpe incomodar tão cedo, mas o senhor tem a reunião de apresentação do projeto às 9. O pessoal da Metalúrgica Santos já confirmou presença. Metalúrgica Santos? Ricardo franziu a testa. O nome soava familiar. Sim, senhor. É aquela empresa que estava querendo contratar consultoria de otimização industrial. Lembra que eles falaram que haviam tentado contratar a Ferreira Engenharia antes da falência? O mundo de Ricardo parou. Ferreira Engenharia. Antônio. Fernanda, me confirma uma informação. A Metalúrgica Santos queria contratar especificamente o Antônio Ferreira? Isso mesmo, senhor. Eles disseram que ele era o melhor do ramo, mas aí aconteceu aquele escândalo todo e a empresa fechou. Por isso vieram procurar a gente. Ricardo desligou o telefone com a mente turbilhonada. A Metalúrgica Santos queria contratar Antônio. Não conseguiu por causa da falência, e agora estava na sala de reuniões da Corporação Delta, disposta a pagar milhões pelo mesmo tipo de consultoria. Antônio estava na rua, consertando carros de graça, enquanto clientes que o procuravam estavam pagando concorrentes para fazer o trabalho que ele fazia melhor que qualquer um. Era a injustiça mais cruel que Ricardo já havia presenciado. Olhou novamente para a tela do computador, onde ainda estava aberta a foto de Antônio saindo do abrigo. Um homem brilhante, honesto, generoso, reduzido à condição mais vulnerável possível por causa da ganância de um sócio criminoso. E mesmo assim, mesmo depois de perder tudo, Antônio havia parado para ajudá-lo na rua. Havia consertado a moto do entregador. Continuava doando sua experiência e conhecimento para quem precisava, sem cobrar um centavo. Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Cancelou a reunião com a Metalúrgica Santos, pegou o carro e saiu para procurar Antônio. Tinha uma proposta para fazer. Uma proposta que poderia reconstruir a vida de um homem que merecia muito mais do que estava recebendo do mundo. Mas principalmente, uma proposta que poderia ensinar a ele, Ricardo, como ser uma pessoa melhor. Porque depois de passar a madrugada conhecendo a verdadeira história de Antônio, uma coisa estava cristalina. Ele não queria apenas conhecer aquele homem melhor. Ele queria se tornar o tipo de pessoa que Antônio era, mesmo que isso significasse perder tudo que havia construído até então. Ricardo rodou pela cidade durante 2 horas procurando Antônio. Passou pelo local onde seu carro havia quebrado, pela calçada onde viu o conserto da moto, perguntou em oficinas e pontos de ônibus. Nada. Era como se o homem tivesse desaparecido. Estava prestes a desistir quando se lembrou de algo que Antônio havia dito. Se um dia você quiser conversar sobre alguma coisa, me procure. Talvez houvesse uma forma de encontrá-lo através do abrigo mencionado na reportagem. Ricardo nunca havia entrado em um centro de acolhimento social na vida. O lugar ficava numa região da cidade que ele só conhecia de passagem, dirigindo com os vidros fechados e ar-condicionado ligado. Estacionou o carro na frente do prédio simples e sentiu o estômago revirar de nervosismo. Posso ajudá-lo? Perguntou uma mulher de meia idade na recepção. Ela olhou para o terno caro de Ricardo com curiosidade. Estou procurando um senhor chamado Antônio Ferreira. Soube que ele frequenta aqui. Antônio? Claro. Ele está no pátio ajudando na horta comunitária. Quer que eu chame? Se puder, por favor. A mulher saiu e Ricardo ficou olhando ao redor. O ambiente era limpo, mas simples. Cartazes nas paredes falavam sobre cursos profissionalizantes, grupos de apoio, programas de recolocação. Havia um cheiro de comida caseira vindo de algum lugar, e vozes conversando baixo. Não era o lugar sombrio e desesperador que Ricardo imaginava. Era quase acolhedor. Ricardo, ele se virou e viu Antônio caminhando em sua direção, com terra nas mãos e um sorriso surpreso no rosto. Usava uma camisa simples e calça jeans, mas havia uma dignidade na postura dele que nenhum terno caro conseguiria imitar. Antônio, finalmente te encontrei. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ricardo hesitou. Como começar uma conversa dessas? Posso falar com você, em particular? Antônio estudou o rosto de Ricardo por alguns segundos e assentiu. Vamos até o jardim. Lá é mais reservado. Caminharam em silêncio até uma área externa onde havia algumas mesas de plástico espalhadas sob árvores. O lugar era simples.
mas havia algo reconfortante no ambiente. Ricardo se sentou, ainda sem saber exatamente como começar. Eu pesquisei sobre você na internet, ele disse finalmente. Antônio não pareceu surpreso. Apenas assentiu. E o que descobriu? Tudo. A Ferreira Engenharia, o Rogério Campos, a falência, sua família. Ricardo fez uma pausa. Por que não me contou quem você realmente era? Quem eu era não importa. Importa quem eu sou agora. Mas você era um dos maiores nomes da engenharia industrial do país. Tinha uma empresa milionária, casa, família, reconhecimento. Tinha, Antônio repetiu suavemente. E não era feliz. Como pode dizer isso? Você tinha tudo. Antônio se inclinou para a frente, apoiando os braços na mesa. Ricardo, posso te contar uma coisa? Na época da empresa, eu trabalhava 16 horas por dia. Não lembrava quando foi a última vez que tinha jantado com minha família. Minha filha Sofia fazia apresentações na escola e eu nunca ia. Minha esposa Carla tentava conversar comigo, mas eu sempre estava ocupado demais com reuniões, projetos, metas. Mas você estava construindo um império. Estava destruindo uma família, Antônio corrigiu. E o pior é que eu sabia. Carla chorava às vezes, quando achava que eu não via. Sofia parou de me contar sobre a escola porque eu sempre respondia. Depois conversamos, agora estou ocupado. Mas eu justificava tudo dizendo que estava trabalhando para elas. Ricardo sentiu um aperto no peito. A descrição soava dolorosamente familiar. Sabe quando foi a última vez que abracei minha filha antes de tudo desmoronar? Não lembro. Sabe quando foi a última vez que disse para minha esposa que a amava? Também não lembro. Mas lembro perfeitamente de cada reunião, cada contrato, cada projeto. E quando perdeu tudo? Antônio suspirou profundamente. No começo foi desesperador. Eu não sabia quem era sem o escritório, sem o título de CEO, sem os carros caros. Passei meses apenas tentando me reerguer financeiramente, correndo atrás de investidores, tentando limpar meu nome. E sua família? Carla aguentou os primeiros meses. Ela me apoiou, tentou me consolar, mas eu estava obcecado em recuperar a empresa. Não percebi que ela estava sofrendo tanto quanto eu. Quando finalmente caiu a ficha de que precisávamos conversar sobre o nosso relacionamento, já era tarde demais. Como assim? Uma noite cheguei em casa e encontrei uma carta em cima da mesa. Carla havia levado Sofia e ido para a casa da mãe dela em outra cidade. A carta dizia... Antônio parou, a voz embargada. Dizia que ela tinha se casado com o Antônio gentil, carinhoso, que sonhava em fazer a diferença no mundo, mas que eu havia me tornado um estranho obcecado por sucesso. Ricardo ficou em silêncio, vendo a dor nos olhos de Antônio. A carta terminava dizendo que ela esperava que eu encontrasse de novo o homem que ela havia se apaixonado, e que quando isso acontecesse, ela estaria esperando. Isso foi há quanto tempo? 8 meses. E você nunca tentou procurá-las? Tentei uma vez. Fui até a cidade onde elas estão. Vi Sofia saindo da escola nova. Ela cresceu, estava diferente, mais madura. Carla estava esperando ela no portão, mais magra, com o cabelo diferente. O que aconteceu? Nada. Fiquei longe, só observando. Elas pareciam em paz. Sofia ria de alguma coisa que uma amiga havia falado. Carla sorriu quando viu a filha. Era um sorriso que eu não via há anos. Por que não se aproximou? Porque percebi que elas estavam bem sem mim? Melhor do que quando estavam comigo. Antônio limpou os olhos com as costas da mão. Voltei para cá no mesmo dia. Ricardo sentiu uma onda de emoção subindo na garganta. Mas elas têm direito de saber que você mudou. Mudei mesmo? Claro que sim. Você está aqui, ajudando pessoas, vivendo de forma simples. Ricardo, você me conhece há 3 dias. Como pode saber se eu realmente mudei ou se estou apenas passando por uma fase? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Era verdade. Ele estava ali baseado em uma impressão, em um sentimento, não em conhecimento real. Então me deixe conhecê-lo melhor. Como? Ricardo respirou fundo. Havia ensaiado esse momento durante o trajeto até ali. Mas agora as palavras saíam diferentes do planejado. Quero te fazer uma proposta. Sei que você não quer voltar a ser empresário. Mas e se pudesse usar toda a sua experiência para fazer algo diferente? Que tipo de coisa? Na minha empresa, a Corporação Delta,
Eu tenho o mesmo problema que você tinha. Funcionários desmotivados, ambiente competitivo, gente trabalhando por medo ao invés de propósito. Ricardo fez uma pausa. Você poderia me ensinar a ser um líder melhor. Antônio franziu a testa. Consultor empresarial? Não. Consultor humano. Ricardo se inclinou para a frente. Você aprendeu algo que eu ainda não aprendi. Como ser uma pessoa melhor. Quero que me ensine isso. Ricardo, eu não tenho mais nada. Moro em abrigo, não tenho carro, não tenho dinheiro. Como posso ensinar alguém bem-sucedido como você? Exatamente por isso. Você perdeu tudo e encontrou algo que eu nunca tive, mesmo tendo tudo. O quê? Paz, propósito. A capacidade de se importar de verdade com os outros. Antônio ficou em silêncio por alguns minutos, processando a proposta. E o que você ganharia com isso? Ele perguntou finalmente. A chance de me tornar o tipo de homem que minha própria família respeitaria de verdade. A chance de construir uma empresa onde as pessoas trabalhem por amor, não por medo. A chance de ser lembrado como alguém que fez diferença na vida dos outros. E o que eu ganharia? Ricardo hesitou. A oportunidade de provar para si mesmo que realmente mudou. E talvez, quem sabe, a chance de reconquistar sua família. Antônio arregalou os olhos. Como assim? Se você me ajudar a me tornar uma pessoa melhor, eu te ajudo a encontrar um jeito de mostrar para Carla e Sofia que você não é mais o mesmo homem que elas deixaram. Pela primeira vez desde que se conheceram, Ricardo viu lágrimas nos olhos de Antônio. Você realmente faria isso? Faria, mas com uma condição. Qual? Você tem que prometer que vai dar uma chance real para a sua própria felicidade, que vai parar de se punir pelo que aconteceu e vai começar a trabalhar para reconquistar o que perdeu. Antônio ficou quieto por muito tempo, olhando para as próprias mãos sujas de terra da horta. Tudo bem, ele disse finalmente, mas eu também tenho condições. Fale. Primeiro, você vai ter que aceitar verdades duras sobre si mesmo. Segundo, vai ter que mudar de verdade, não só fingir que mudou. Terceiro, se em algum momento eu achar que você está só brincando com isso, eu paro tudo. Ricardo estendeu a mão. Aceito. Antônio olhou para a mão estendida, depois para os olhos de Ricardo. Havia algo novo no olhar do empresário. Uma vulnerabilidade que não estava lá antes. Então temos um acordo, disse Antônio, apertando a mão de Ricardo. Naquele momento, os dois homens não sabiam, mas estavam começando uma jornada que mudaria não apenas suas próprias vidas, mas a vida de dezenas de pessoas ao redor deles. E em uma cidade distante, uma mulher chamada Carla sentia uma estranha sensação de esperança, sem saber exatamente por quê. Na manhã seguinte, Ricardo chegou ao escritório com uma mistura de nervosismo e expectativa. Havia combinado com Antônio que ele passaria o dia na corporação Delta observando como a empresa funcionava. Antes de ensinar qualquer coisa, preciso entender como você realmente lidera, Antônio havia dito. Ricardo não fazia ideia do que esperar. Antônio chegou às 8 em ponto, vestindo a mesma camisa simples de sempre, mas limpa e bem passada. Carregava uma pequena mochila e tinha aquele sorriso calmo que Ricardo estava começando a reconhecer. Pronto para um dia interessante? Antônio perguntou. Espero que sim. Mas me diga uma coisa. Como você quer que eu te apresente para o pessoal? Como consultor em desenvolvimento humano. É o que sou agora. Ricardo assentiu e os dois subiram para o escritório. A primeira pessoa que encontraram foi Sandra, a recepcionista. Bom dia, senhor Ricardo. Ela disse com o sorriso automático de sempre. Bom dia, Sandra. Este é Antônio Ferreira, nosso novo consultor. Muito prazer, Sandra, Antônio disse, estendendo a mão com um sorriso genuíno. Que nome bonito. É em homenagem a alguém especial? Sandra piscou surpresa. Ninguém nunca havia perguntado sobre seu nome. É o nome da minha avó. Que legal. Ela deve ter sido uma pessoa especial para seus pais escolherem homenageá-la. Foi sim. Ela me criou. Sandra sorriu. E dessa vez o sorriso era real. Ela dizia que nome de pessoa importante traz responsabilidade. Sua avó era sábia, e pelo jeito que você recebe as pessoas aqui, ela ficaria orgulhosa. Ricardo observou a cena fascinado. Em 30 segundos, Antônio havia conseguido algo que ele nunca fez em 2 anos.
Uma conversa genuína com Sandra. Seguiram para o elevador e Ricardo não resistiu. Como você fez isso? Fiz o quê? Ela nunca sorriu assim para mim. Porque você nunca perguntou sobre ela. Perguntou sobre o nome dela, sobre a família, sobre quem ela é além de funcionária? Ricardo ficou em silêncio. A resposta era óbvia. Nunca. No andar da diretoria, encontraram Fernanda organizando papéis para a reunião matinal. Fernanda, este é Antônio, nosso consultor. Ricardo apresentou. Prazer, ela disse educadamente, mas mantendo distância. O prazer é meu, Fernanda. Ricardo me falou que você trabalha na área financeira. Deve ser uma responsabilidade grande. É sim. Antônio notou a tensão na voz dela. Posso te fazer uma pergunta? Você gosta do que faz? Fernanda olhou nervosa para Ricardo, como se pedisse permissão para responder. Gosto sim. Não precisa responder se não quiser. Antônio disse gentilmente. Só estava curioso porque conheço poucas pessoas que realmente gostam de números. E você tem cara de quem entende bem disso. Eu sempre gostei de matemática desde pequena. Queria ser professora, na verdade. Que interessante. E o que te trouxe para o mundo corporativo? A vida, ela respondeu com um sorriso triste. Ricardo observava tudo, percebendo que estava descobrindo coisas sobre Fernanda que nunca soube, apesar de trabalhar com ela há 3 anos. A reunião matinal foi reveladora. Ricardo conduziu como sempre, falando alto, interrompendo, decidindo tudo sozinho. Mas dessa vez, tinha Antônio sentado no canto, apenas observando e anotando coisas em um caderno pequeno. O projeto da Metalúrgica Santos precisa ser entregue até sexta, Ricardo anunciou. Marcos, você fica responsável pela parte técnica. Fernanda, você cuida dos números. Carla, não, desculpa, me confundi. Fernanda cuida dos números e Júlia fica com a apresentação. Antônio anotou algo no caderno. Alguma pergunta? Ricardo perguntou para a equipe. Silêncio total. Todos olhavam para baixo. Ótimo. Então está decidido. A reunião acabou. As pessoas saíram rapidamente, aliviadas. Apenas Ricardo e Antônio ficaram na sala. E então? O que achou? Ricardo perguntou, esperando elogios. Posso te fazer algumas perguntas sobre o que acabei de ver? Claro. Por que você decidiu tudo sozinho? Como assim? Você não perguntou a opinião de ninguém. Não quis saber se alguém tinha sugestões. Só distribuiu tarefas. É assim que funciona. Eu sou o chefe. E o que acontece se Marcos tiver uma ideia melhor para a parte técnica? Ou se Fernanda souber uma forma mais eficiente de apresentar os números? Ricardo franziu a testa. Se eles tivessem ideias, teriam falado. Teriam mesmo? Em que momento você abriu espaço para eles falarem? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Ele repassou a reunião mentalmente e percebeu que realmente não havia dado oportunidade para ninguém se manifestar. Vamos fazer um teste? Antônio sugeriu. Que tal chamarmos Fernanda de volta e perguntarmos o que ela realmente pensa sobre o projeto? Tudo bem. Ricardo chamou Fernanda, que voltou à sala visivelmente nervosa. Senta aí, Fernanda. Antônio disse com voz tranquila. Queremos sua opinião honesta sobre o projeto da Metalúrgica Santos. Minha opinião? Isso. Você conhece os números da empresa, entende do mercado deles? O que acha da proposta que estamos fazendo? Fernanda olhou para Ricardo, depois para Antônio, claramente em conflito. Pode falar à vontade, Antônio encorajou. Estamos aqui para aprender. Bem, eu acho que estamos cobrando pouco. Ricardo se endireitou na cadeira. Como assim pouco? A Metalúrgica Santos faturou 40% a mais no último trimestre. Eles podem pagar mais pela consultoria. Além disso, o projeto que estamos oferecendo vai economizar pelo menos 2 milhões para eles por ano. Nossa proposta deveria refletir esse valor. Ricardo ficou boquiaberto. Quanto a mais você sugere? Pelo menos 30%. E podíamos incluir acompanhamento por 6 meses, em vez de 3. Antônio sorriu. Excelente análise, Fernanda. Mais alguma coisa? Bem, ela hesitou. Se me permitirem, eu sugeriria apresentar o projeto em 2 fases. A primeira focada na economia imediata, a segunda no crescimento a longo prazo. Empresas como a Metalúrgica Santos gostam de ver resultados rápidos. Fantástico, Antônio disse. Ricardo, o que acha? Ricardo estava chocado.
Em 5 minutos, Fernanda havia dado sugestões que poderiam aumentar o valor do contrato em centenas de milhares de reais. Por que você nunca me falou isso antes? O senhor nunca perguntou, ela respondeu simplesmente. Depois que Fernanda saiu, Antônio se virou para Ricardo. Entende o que acabou de acontecer? Ela tinha ideias excelentes e eu nunca soube. Não apenas ela. Aposto que Marcos tem sugestões técnicas importantes. Júlia tem ideias criativas para a apresentação e por aí vai. Mas por que eles nunca falam? Porque você criou um ambiente onde falar é perigoso. Como assim perigoso? Quando foi a última vez que você elogiou uma ideia de funcionário? Quando foi a última vez que admitiu que alguém da equipe sabia mais que você sobre alguma coisa? Ricardo tentou lembrar, mas não conseguiu. E quando foi a última vez que você criticou alguém na frente dos outros? A resposta veio imediatamente. Na véspera, havia criticado Fernanda na reunião. Na semana anterior, havia desqualificado uma sugestão de Marcos. No mês passado, havia cortado Júlia no meio de uma apresentação. Agora imagina que você é funcionário, Antônio continuou. Você tem uma ideia, mas sabe que se ela for rejeitada, vai ser humilhado na frente dos colegas. Se ela for aceita, não vai receber crédito mesmo. Você ia arriscar? Não, Ricardo admitiu. Então você criou um ambiente onde as melhores ideias ficam guardadas na cabeça das pessoas, onde a criatividade vai morrer de medo. A revelação foi como um soco no estômago de Ricardo. Durante anos, havia se orgulhado de ser um líder decidido, que não perdia tempo com conversinha. Na verdade, estava desperdiçando o talento da própria equipe. Como eu mudo isso? Primeiro você precisa pedir desculpas. Desculpas? Para quem? Para toda a equipe, por não ter valorizado as ideias deles, por ter criado um ambiente de medo ao invés de colaboração. Isso vai fazer eu parecer fraco. Vai fazer você parecer humano, Antônio corrigiu. E vai abrir espaço para que eles também sejam humanos. Ricardo respirou fundo. A ideia de se desculpar publicamente com funcionários ia contra tudo que acreditava sobre liderança. Mas olhando para Antônio, vendo a tranquilidade nos olhos dele, sentiu que talvez fosse hora de tentar algo diferente. Tudo bem, vou fazer. Agora. Ricardo chamou toda a equipe de volta para a sala de reuniões. Quando todos se sentaram, ele ficou em pé, mas dessa vez não na cabeceira da mesa. Ficou do lado, mais próximo das pessoas. Pessoal, quero pedir desculpas para vocês. O silêncio na sala foi absoluto. Ninguém esperava aquelas palavras. Durante anos, conduzi as reuniões como se só eu tivesse boas ideias. Não dei espaço para vocês falarem. Não valorizei as opiniões de vocês. Isso foi erro meu. Fernanda arregalou os olhos. Marcos trocou olhares com Júlia, incrédulo. A partir de hoje, quero que vocês saibam que suas ideias são bem-vindas. Mais que bem-vindas, são necessárias. Esta empresa só vai crescer se usarmos a inteligência de todos nós, não apenas a minha. Senhor Ricardo, Marcos falou timidamente. O senhor tem certeza disso? Tenho. Na verdade, vou provar. Marcos, você tem alguma sugestão para melhorar a parte técnica do projeto da metalúrgica? Marcos hesitou, depois respirou fundo. Tenho, sim. Eu acho que poderíamos incluir um sistema de monitoramento em tempo real. Isso daria mais segurança para eles e diferenciaria nossa proposta. Excelente ideia. Júlia, e você? Eu acho que poderíamos fazer a apresentação interativa. Em vez de slides, mostrar a simulação funcionando na prática. Fantástico. Mais alguém? Uma por uma, as pessoas começaram a falar. Ideias surgiam, sugestões eram feitas, melhorias eram propostas. Em meia hora, o projeto havia evoluído de forma impressionante. Quando a reunião acabou, Ricardo se virou para Antônio. Inacreditável. O quê? Eles são muito mais inteligentes do que eu imaginava. Não, Ricardo. Eles sempre foram inteligentes. Você é que não estava escutando. Naquela tarde, Ricardo viu sua empresa funcionando de um jeito completamente novo. Pessoas colaborando em vez de competindo. Ideias fluindo livremente. Funcionários sorrindo de verdade. E no final do dia, quando Antônio estava indo embora, Ricardo fez uma pergunta que mudaria tudo. Antônio, você acha que Carla e Sofia ficariam orgulhosas se vissem você hoje? Antônio parou, emocionado. Eu espero que sim. Então está na hora de descobrir.
Ricardo não conseguiu dormir naquela noite. As palavras finais de Antônio ecoavam na mente dele. Então está na hora de descobrir. Descobrir se Carla e Sofia realmente ficariam orgulhosas do homem que Antônio havia se tornado. Mas como fazer isso acontecer? Na manhã seguinte chegou ao escritório determinado. Havia uma missão maior do que transformar a empresa. Havia uma família para reunir. Antônio, ele disse assim que o viu chegando. Preciso te contar uma coisa. O que foi? Ontem à noite, depois que você saiu, fiquei pensando. Você passou 8 meses se punindo, achando que não merece sua família de volta. Mas e se elas estão esperando um sinal de que você realmente mudou? Antônio parou no meio do corredor. Ricardo, eu já te disse que elas estão melhor sem mim. Você disse isso. Elas não. Como você pode saber? Ricardo respirou fundo. Era hora de confessar o que havia descoberto. Porque eu procurei elas. Você fez o quê? Depois das pesquisas que fiz sobre você, encontrei onde Carla e Sofia estão morando. Liguei para lá ontem à noite. Antônio ficou pálido. Ricardo, você não tinha direito... Eu falei com Carla. O mundo parou para Antônio. Ele se apoiou na parede, as pernas tremendo. O que ela disse? Ela chorou. Por quê? Porque quando disse que você estava trabalhando para se tornar uma pessoa melhor, ela respondeu, eu sempre soube que ele conseguiria. Só estava esperando ele descobrir isso sozinho. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Antônio. Ela realmente disse isso? Disse. E Sofia estava do lado dela. Quando soube que era sobre você, gritou, papai está bem. A voz dela estava cheia de esperança, Antônio. Elas não te abandonaram. Elas te deram espaço para crescer. Antônio se encostou na parede soluçando. Eu achei que elas me odiavam. Elas te amam. Sempre amaram. Carla me disse que reza todas as noites para que você encontre paz. E agora? O que eu faço? Você vai até lá. Eu não posso. Não assim. Olha para mim, Ricardo. Não tenho nada para oferecer para elas. Você tem a coisa mais importante. Você mudou de verdade. Nesse momento, Sandra interrompeu a conversa. Senhor Ricardo, desculpe, mas tem uma situação aqui embaixo que precisa da sua atenção. Que tipo de situação? Um homem está causando confusão na recepção. Diz que conhece o senhor Antônio e quer falar com ele. Antônio e Ricardo trocaram olhares intrigados. Desceram até a recepção e viram um homem bem vestido, de terno caro, gesticulando muito e falando alto com Sandra. Eu sei que ele está aqui. Antônio Ferreira. Onde ele se escondeu? Antônio ficou branco como papel. Rogério. Era Rogério Campos, o ex-sócio que havia destruído sua vida. Antônio. Rogério gritou ao vê-lo. Finalmente te encontrei! O que você quer aqui, Rogério? Quero meu dinheiro de volta. Que dinheiro? Você roubou 15 milhões da nossa empresa? Eu investi aquele dinheiro. E agora os investimentos deram errado. Você tem que me ajudar. Ricardo observava a cena incrédulo. Aquele homem havia destruído a vida de Antônio e agora tinha a audácia de pedir ajuda. Rogério, você arruinou minha empresa, destruiu minha reputação, me fez perder minha família. E agora quer que eu te ajude? Antônio, somos velhos parceiros. Você não pode me deixar na mão. Como você me deixou? Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Carlos, o funcionário que havia ignorado Ricardo no primeiro capítulo, apareceu na recepção. Ele havia ouvido a confusão lá de cima. Senhor Ricardo, Carlos disse nervoso. Desculpe incomodar, mas não consegui deixar de ouvir. Este homem está falando do Antônio Ferreira da Ferreira Engenharia? Sim, Ricardo respondeu, surpreso pela intervenção. Carlos se virou para Antônio, com os olhos arregalados. Senhor, o senhor é o Antônio Ferreira? O engenheiro que salvou a fábrica do meu cunhado há 3 anos? Salvou como? Ricardo perguntou. Meu cunhado tinha uma metalúrgica pequena que estava falindo. O senhor Antônio foi lá, fez uma consultoria de graça, ensinou eles a otimizar a produção. Salvou 50 empregos. Antônio ficou surpreso. Carlos, eu me lembro da Metal Sul. Seu cunhado é o Joaquim? Isso! Ele fala do senhor até hoje. Diz que foi um anjo que apareceu na vida dele. Rogério tentou interromper. Antônio, isso é muito bonito, mas... Cala a boca! Carlos explodiu. O senhor não tem vergonha? Este homem aqui é um herói. Ajudou dezenas de empresas pequenas, salvou centenas de empregos.
E você veio aqui pedir dinheiro depois de roubar ele? Outros funcionários começaram a se juntar na recepção, curiosos com a confusão. Fernanda desceu, depois Marcos, depois Júlia. Logo havia uma pequena multidão. O que está acontecendo? Fernanda perguntou. Carlos explicou rapidamente a situação. As reações foram imediatas. Senhor Antônio, Marcos disse. O senhor é o mesmo que fez palestra na universidade onde me formei. O senhor mudou minha forma de ver engenharia. Impossível. Júlia se juntou. Meu irmão trabalhou na Ferreira Engenharia. Sempre dizia que nunca teve um chefe melhor. Um a um, os funcionários começaram a contar histórias sobre Antônio. Projetos que ele havia feito de graça, pessoas que ele havia ajudado, causas que havia apoiado. Ricardo descobriu que o homem que conhecera na rua era uma lenda na área de engenharia. Rogério ficou cada vez mais nervoso com as revelações. Chega! Antônio, você vai me ajudar ou não? Não, Antônio disse firmemente. Você fez suas escolhas. Agora vive com as consequências. Você vai se arrepender disso. Eu vou contar para todo mundo que você está morando em abrigo. Vou destruir o pouco que sobrou da sua reputação. Foi quando Carlos deu um passo à frente. O senhor não vai fazer nada disso. Como não? Porque eu gravei toda essa conversa no celular. E todos aqui são testemunhas de que o senhor veio até aqui chantagear e humilhar um homem honesto. Outros funcionários pegaram os celulares também. Eu também gravei, disse Fernanda. E já estou enviando para meus contatos da imprensa. Rogério percebeu que estava encurralado. Vocês vão se arrepender. Não, Ricardo disse, se posicionando ao lado de Antônio. Quem vai se arrepender é você se não sair daqui agora. Rogério saiu bufando, mas antes de chegar à porta se virou uma última vez. Antônio, você sempre foi um perdedor. É por isso que sua família te abandonou. A frase atingiu Antônio como uma facada. Ele baixou a cabeça, visivelmente abalado, mas Carlos não deixou passar. Sabe o que é engraçado? O homem que o senhor está chamando de perdedor acabou de transformar nossa empresa em uma semana. Ensinou nosso chefe a ser uma pessoa melhor. E está aqui, trabalhando para reconstruir a vida dele com dignidade. E o senhor? Fernanda completou. Está aqui implorando por dinheiro que roubou. Quem é o perdedor mesmo? Rogério saiu sem responder, vermelho de raiva e vergonha. Quando a confusão acabou, todos os funcionários permaneceram ali, olhando para Antônio com respeito e admiração. Senhor Antônio, Sandra disse suavemente, eu não sabia quem o senhor era, mas em uma semana aqui, vi o que o senhor fez por nós. Nossa empresa mudou. Nosso chefe mudou. Nós mudamos. É verdade, Júlia concordou. Pela primeira vez em anos, gosto de vir trabalhar. E sabe por quê? Marcos completou. Porque o senhor nos ensinou que somos importantes, que nossas ideias importam, que somos gente, não apenas funcionários. Antônio estava emocionado, mas ainda abalado pelas palavras de Rogério sobre a família. Foi quando Carlos se aproximou dele. Senhor Antônio, posso falar uma coisa? Claro. Aquele dia que eu vi o senhor Ricardo precisando de ajuda na rua e não parei. Eu me senti mal por dias, mas agora entendo por que não parei. Por quê? Porque se eu tivesse parado, talvez vocês dois nunca tivessem se encontrado de verdade. E tudo isso que aconteceu com nossa empresa, essa transformação, nunca teria acontecido. Antônio sorriu através das lágrimas. Carlos, você está desculpado. Na verdade, Carlos continuou, quem precisa ser desculpado sou eu, por não ter parado para ajudar, por ter julgado uma situação sem entender. Está tudo perdoado. Ricardo olhou para toda aquela cena e tomou a decisão mais importante da vida dele. Pessoal, ele disse alto, quero que todos escutem uma coisa. Antônio não está apenas visitando nossa empresa, ele é nosso novo diretor de desenvolvimento humano, com salário, benefícios e tudo o que merece. Aplausos explodiram na recepção. E mais, Ricardo continuou, vamos usar nossa influência para limpar completamente o nome dele no mercado. Vamos mostrar para todo mundo quem é o verdadeiro Antônio Ferreira. Mas Ricardo, Antônio protestou, eu não posso aceitar isso. Não assim. Pode sim, porque você merece. E porque há duas pessoas esperando por você que merecem saber que o homem que elas amam está de volta. Naquele momento, o telefone de Ricardo tocou. Era Carla. Ricardo, desculpe ligar,
Mas depois da nossa conversa ontem, não consigo parar de pensar. Sofia não dormiu. Fica perguntando sobre o pai. Será que vocês poderiam vir aqui? Ricardo olhou para Antônio, que havia ouvido a conversa no viva voz. Carla, Antônio disse com a voz embargada. Sou eu. Antônio? Ela sussurrou do outro lado da linha. Sim, sou eu. E eu gostaria muito de vê-las, se vocês me permitirem. O silêncio do outro lado foi longo. Depois, uma voz doce e conhecida. Papai? É você mesmo? Era Sofia. Sim, minha filha. Sou eu. Papai, eu sabia que você ia voltar. Eu sempre soube. E naquele momento, na recepção da Corporação Delta, rodeado de pessoas que haviam se tornado sua nova família, Antônio finalmente entendeu que algumas voltas do destino, mesmo as mais dolorosas, nos levam exatamente onde precisamos estar. 3 meses se passaram desde aquele telefonema que mudou tudo. Ricardo estava parado na janela do seu escritório, observando a movimentação na rua, quando Fernanda bateu na porta. Senhor Ricardo, chegaram os números do trimestre. E então? Fernanda sorriu, o mesmo sorriso genuíno que havia se tornado comum na empresa. Crescimento de 42%. Melhor resultado da história da Corporação Delta. Ricardo balançou a cabeça, ainda impressionado. Nos 3 meses desde que começou a liderar de forma diferente, tudo havia mudado. A produtividade disparou, os funcionários estavam motivados, novos clientes chegavam por indicação e o mais importante, ele ia dormir em paz todas as noites. Tem mais uma coisa, Fernanda continuou. A revista Exame quer fazer uma matéria sobre nossa transformação empresarial. Querem entrevistar você e o senhor Antônio. O que você acha? Acho que pode ajudar outras empresas a mudarem também. Ricardo assentiu. Era exatamente isso que Antônio sempre falava. O sucesso verdadeiro é quando você consegue multiplicar o bem que faz. Naquele momento, Antônio entrou na sala, radiante como sempre ficava às sextas-feiras. Pronto para viajar? Ele perguntou. Mais que pronto. Todo fim de semana, Antônio viajava para a cidade onde Carla e Sofia moravam. O reencontro havia sido gradual, respeitoso, construído tijolo por tijolo. Carla havia imposto condições claras. Ela precisava ver que a mudança de Antônio era real e duradoura. Sofia, mais impulsiva, havia abraçado o pai no primeiro encontro e não o largara mais. Como estão elas? Ricardo perguntou como sempre fazia. Carla está começando a confiar de novo. Ontem ela disse uma coisa que me emocionou muito. O quê? Que pela primeira vez em anos, quando olha para mim, vê o homem que ela se apaixonou, não o CEO que eu havia me tornado. Ricardo sorriu. Conhecia bem aquela diferença agora. E Sofia? Ah, Sofia. Antônio riu. Ela quer vir morar aqui de novo. Diz que quer estudar administração para trabalhar conosco quando crescer. Trabalhar conosco? É. Ela tem uma ideia maluca de criar um programa para ensinar empresários a serem mais humanos. Chama o projeto de Líderes do Coração. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Antônio, você acha que Sofia perdoou você completamente? Por quê? Porque tenho uma surpresa. Ricardo foi até a mesa e pegou um envelope. Chegou hoje de manhã. Antônio abriu e encontrou uma carta manuscrita. Papai, sei que você vai ler isso no trabalho, então escrevi para todo mundo da empresa poder ver. Quero que todos saibam o orgulho que sinto de ter um pai como você. Você me ensinou que cair não é o problema. O problema é não levantar melhor do que estava antes. Te amo infinito, Sofia. Os olhos de Antônio se encheram de lágrimas. Como ela soube que eu ia ler no escritório? Porque eu contei para ela. E tem mais. Ricardo pegou outro papel. Carla também mandou algo. Era uma foto. Antônio, Carla e Sofia juntos, sorrindo genuinamente. Por trás, Carla havia escrito: para o homem que perdeu tudo para encontrar a si mesmo. Te amamos, sua família. Antônio precisou se sentar. A emoção era forte demais. Ricardo, ele disse com a voz embargada, você sabe o que isso significa? Sei. Significa que sua família voltou de verdade. Não. Significa muito mais que isso. O quê? Significa que tudo valeu a pena. Perder a empresa, perder a casa, passar por todas aquelas humilhações, tudo valeu a pena porque me trouxe até aqui.
Nesse momento, Sandra apareceu na porta. Senhor Ricardo, senhor Antônio, desculpem interromper, mas tem uma multidão lá embaixo querendo falar com vocês. Multidão? São empresários de outras companhias. Ouviram falar da nossa transformação e querem aprender como fazer o mesmo nas empresas deles. Ricardo e Antônio desceram e encontraram o saguão lotado. Havia CEOs, diretores, gerentes, todos querendo entender como uma empresa havia conseguido crescer 42% apenas tratando funcionários como seres humanos. Senhores, disse um homem de terno caro, sou presidente da Metalúrgica Torres. Ouvi que vocês têm um método revolucionário de liderança. Não é revolucionário, Antônio respondeu. É o mais antigo do mundo. Como assim? Tratar as pessoas bem, escutar o que elas têm a dizer, reconhecer que elas são mais que funcionários, são pessoas com sonhos, medos, famílias. Mas como isso aumenta a produtividade? Porque quando as pessoas se sentem valorizadas, elas dão o melhor de si. Ricardo explicou. Quando não têm medo de errar, elas inovam. Quando confiam no líder, trabalham por amor, não por obrigação. Uma empresária se aproximou. Vocês dariam consultoria para a nossa empresa? Antônio olhou para Ricardo, que assentiu. Sim, Antônio disse, mas com algumas condições. Quais? Primeiro, vocês têm que estar dispostos a mudar de verdade, não apenas fingir que mudaram. Segundo, o foco tem que ser nas pessoas, não apenas nos números. Terceiro, vocês vão ter que admitir que talvez tenham estado errados até agora. E qual o preço? Outro empresário perguntou. Não cobramos dinheiro, Ricardo respondeu, surpreendendo a todos. Cobramos compromisso. Que tipo de compromisso? Que vocês se comprometam a ensinar o que aprenderem para outros empresários. Queremos criar uma corrente de líderes humanos. 2 horas depois, quando a multidão se dispersou, Ricardo e Antônio ficaram sozinhos no saguão. Você percebeu o que acabou de acontecer? Ricardo perguntou. Percebi. Acabamos de começar uma revolução. Uma revolução silenciosa, sem protestos, sem manifestações, apenas pessoas tratando outras pessoas melhor. Antônio sorriu. Sabe o que é mais incrível? Há 1 ano eu estava na rua, sem nada. Você estava no seu escritório, com tudo, mas infeliz. E hoje? Hoje somos os 2 mais ricos do que já fomos na vida, Ricardo completou. Ricos em quê? Em família, em amigos verdadeiros, em propósito, em paz. Naquele momento, o celular de Antônio tocou. Era Sofia. Papai, mamãe disse que posso fazer um pedido especial. Que pedido, minha princesa? Posso passar o fim de semana aí com vocês? Quero conhecer a empresa onde meu pai trabalha. Antônio olhou para Ricardo, que fez sinal de sim entusiasmado. Claro, minha filha, vai ser maravilhoso. Papai, fale. Eu te amo. E estou muito orgulhosa do homem que você se tornou. Quando desligou, Antônio estava chorando de emoção. Ricardo, ele disse, quero te agradecer uma coisa. O quê? Por ter me ensinado que às vezes é preciso perder tudo para ganhar o que realmente importa. Eu que te agradeço, Ricardo respondeu. Por ter me ensinado que sucesso não é ter o que você quer. É querer o que você tem. Os 2 homens se abraçaram, sabendo que haviam encontrado algo mais valioso que qualquer empresa ou fortuna. Haviam encontrado a si mesmos. E enquanto saíam juntos da Corporação Delta, uma placa nova brilhava na entrada. Empresa humanizada. Certificado pessoas em primeiro lugar. Era o símbolo de uma nova era. Era onde líderes como eles provavam todos os dias que o maior sucesso não se mede em lucros, mas em quantas vidas você consegue tocar de forma positiva. 3 anos depois, o programa Líderes do Coração já havia transformado mais de 1000 empresas em todo o país. Ricardo e Antônio viraram exemplos nacionais de liderança humanizada. Carla voltou para casa e se casou novamente com Antônio, numa cerimônia simples, onde os funcionários da empresa foram testemunhas de honra. Sofia começou a faculdade de administração, mas já trabalhava meio período, ajudando outras empresas a descobrirem o poder da humanidade nos negócios. E tudo começou com um simples pedido de ajuda na rua. Uma mão estendida por um homem que perdeu tudo, mas que ensinou a outro homem a maior lição da vida. Que pequenos gestos de bondade podem transformar o mundo, uma pessoa de cada vez.